Pois bem, vamos nesse momento buscar a face do Senhor. Vamos nesse momento buscar a face de Deus. Hoje é quarta-feira e é busca do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele disse, buscar-me-eis. Aliás, o Senhor, Deus o Pai falou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele declarou, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de unção, sejam revestidos de poder. Então vamos nesse momento entrar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, nós entramos na Tua presença. A Tua presença que é maravilhosa. A Tua presença que nos enche de paz, que nos enche de alegria. Que nesse momento, meu Deus, o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas. Sim, meu Pai, que o Senhor venha nesse momento perdoar os nossos pecados. Está escrito que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Então perdoa agora, meu Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pensamentos lascivos, impuros, os pensamentos que não bendizem, que não glorificam o Teu santo nome. Nos perdoa nessa hora, meu Pai, e nos lava com o Teu sangue. Nos lava com o sangue puro e carmesim do Teu Filho Jesus Cristo. Torna, Senhor, as nossas vestes limpas e puras. Davi, ele disse, não retires de mim, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Então que Teu Espírito, ó Deus, não venha a ser retirado de dentro de nós. Que o Teu Espírito esteja permanentemente nos nossos corações. Que o Teu Espírito continue permanentemente nas nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. O Teu Filho Jesus Cristo, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, meu Pai. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento e de encontro ao nosso espírito. O nosso espírito precisa se tornar um só com o Teu Espírito. O apóstolo Paulo, ele falou a respeito dessa questão, a respeito de que o nosso espírito se torna um só com o Espírito do Senhor. Então que o nosso espírito venha se entrelaçar, venha se unir ao Espírito do Senhor. Sim, meu Pai, nós Te pedimos nesse momento que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer a nossa fé. Precisamos, meu Deus, precisamos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Está escrito na Sua palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Então nos fortalece nessa hora, meu Pai, e faça com que venhamos vencer toda a frieza espiritual. Está escrito lá em Apocalipse que devemos ser quente ou frio. O Senhor mesmo disse que devamos ser quentes ou frios, e que se formos mornos, o Senhor haverá de nos vomitar. Então, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, fortalecer, como eu disse, a nossa fé. Precisamos, meu Deus, precisamos
meu Pai, que o Senhor venha, sim, que o Senhor venha, meu Deus, com o teu Santo Espírito. Venha agora com o teu Santo Espírito e nos envolva, meu Deus. Nos envolva num ambiente de glória. Nos envolva num ambiente, meu Deus, que é o ambiente dos anjos. Nós queremos isso, meu Pai. Que nós viemos, meu Deus, ser impactados pela presença do Senhor. Que nós viemos ser constrangidos pela presença do Senhor. Porque é a Tua presença, ó Deus, que nos faz sermos seres humanos melhores, que nos faz sermos diferentes. É através do Teu Espírito que nós conseguimos amar como Jesus Cristo amou. É através do Teu Espírito que conseguimos se compadecer do nosso próximo, do nosso semelhante. É através do Teu Espírito que nós conseguimos, meu Deus, liberar perdão. É através do Teu Espírito que nós conseguimos ter força para vencer a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. Somos totalmente dependentes do Espírito do Senhor. Então que o Espírito do Senhor venha nessa hora, meu Pai, fortalecer o nosso espírito. Que o nosso espírito venha, meu Pai, se tornar um espírito inabalável. Como disse o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Nós queremos estar para sempre na Tua presença, meu Pai. Nós queremos estar para sempre diante do Senhor. Nós não queremos ser lançados fora da Tua presença, mas nós queremos estar com o Senhor para todo sempre. Por isso, meu Deus, nos abraça nesta hora. Abraça, meu Deus, este teu filho, esta tua filha, essa pessoa que chegou nessa live, nesse vídeo tão fraca, tão desanimada, sem forças para orar, sem forças para meditar na tua palavra, sem forças para pôr em prática o que ensina a tua palavra. Então fortalece essa pessoa, meu Deus, nessa hora. Fortalece, fortalece, fortalece. Fortalece. Fortalece, meu Pai. Acorda essa pessoa de madrugada. Leva essa pessoa a orar de madrugada, a voltar a orar de madrugada. O teu filho Jesus Cristo, ele disse, está lá escrito em Apocalipse, lembra, pois, de onde tu caíste, volta a praticar as primeiras obras. Então, meu Deus, ajuda. Ajuda ao que está fraco, ao que está caído, põe de pé, meu Pai. Faz a tua obra na vida dessa mulher, faz a tua obra na vida desse homem. Não permita que essa pessoa se perca. Não permita que essa pessoa, meu Deus, venha se desviar de Ti. Não permita que essa pessoa venha deixar de estar em comunhão com o Senhor. A área mais importante é espiritual. Quando a pessoa ela não está bem espiritualmente, tudo vai de mal a pior. Por isso que o Senhor fala que devemos ser quentes na Tua presença, fervorosos na Tua presença. Por isso que o Senhor fala na Sua palavra que devemos buscar os dons espirituais com afinco, com zelo, com total dedicação. Então, meu Deus, fortalece essa pessoa nessa hora, meu Pai. Faz essa pessoa, meu Deus, ter nojo do pecado. Faz essa pessoa, meu Deus, ter, repulsa por tudo aquilo que não agrada o Teu Santo Espírito, que tudo aquilo que entristece ao Senhor, essa pessoa venha lançar fora. Eu me incluo também, meu Deus, que eu venha lançar fora, que nós venhamos lançar fora
E nós não venhamos ter ídolos nos nossos corações, mas que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. Fala com Deus, você que está participando dessa oração, desse momento de busca. Fala com Deus, meu Deus, eu não quero entristecer mais o teu espírito. Eu não quero mais ter ídolos no meu coração. Eu não quero colocar pessoas, coisas acima do Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. O Senhor tem que ser o primeiro em tudo. O Senhor tem que ser o primeiro que vem ao meu pensamento ao acordar e antes de dormir também. O Senhor tem que ser aquele que eu lembro em agradecer pelo dia que eu tive. Então fala com Deus, fala aí com Deus, fala com o Senhor, meu Deus. Eu sou totalmente do Senhor. Eu sou totalmente propriedade do Senhor. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou templo e morada do teu Santo Espírito. Por isso não retires de mim, ó Pai, o teu Espírito Santo. Santifica os meus lábios, santifica as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pés, as minhas mãos. Santifica, Senhor, todo o meu corpo. Santifica a minha alma. Santifica o meu espírito. Que tudo que há em mim venha bendizer e glorificar, exaltar o teu santo nome. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu fui criado pelo Senhor. O Senhor nos criastes à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos glorificar o Senhor, para que o Senhor viesse ser glorificado através das nossas vidas, através das nossas palavras, atitudes, ações. O Senhor deu testemunho a respeito do teu Filho Jesus Cristo, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem muito me compraz. Xarabassorere cantalamas. Que nós venhamos receber, meu Pai, também esse testemunho a respeito de nós. Que a partir de hoje, essa pessoa venha receber esse testemunho do Senhor publicamente. Publicamente. Que todos possam olhar para esta mulher, olhar para este homem e ver estampado no rosto, na face, o brilho do teu Espírito. Que seja visível, que seja notório. Os frutos, sim, o fruto, melhor dizendo, o fruto do Espírito. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Que essa pessoa, meu Deus, deixe de andar na carne e passe a andar no Espírito. Para que além do fruto do Espírito, ela venha também receber do Senhor os dons espirituais, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom de profecia, interpretação de línguas, dom de operação de maravilhas, dons de curas, dom de discernimento de espíritos. Paulo, ele disse: busquem os dons espirituais com zelo, com afinco. Queiram receber do Senhor os dons espirituais, as ferramentas de trabalho para o ministério. Então, meu Deus, que essa pessoa seja constrangida nesse momento pelo teu Espírito. Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em ti. Da justiça porque o Senhor ascendeu, subiu aos céus e se assentou à direita do Pai e intercede por nós.
e do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado, sentenciado ao lago de fogo e enxofre, preparado para ele e os seus anjos. Não preparado para essa pessoa, não preparado para nós. O Senhor não preparou o inferno para o ser humano. O Senhor preparou o inferno, o lago de fogo e enxofre, para o diabo e seus anjos. Então, meu Deus, trabalha no coração dessa mulher, trabalha no coração desse homem e faça com que essa pessoa seja salva. Esse é o desejo do Senhor, que todos se salvem. Então salva essa pessoa, meu Pai, com mão poderosa, e glorifica a Ti mesmo e ao Teu Filho Jesus Cristo, derramando sobre ela a Tua virtude, a Tua unção e o Teu poder. E recebereis do alto poder. Fiquem em Jerusalém, fiquem na minha presença, e vocês serão capacitados, vocês receberão revestimento de poder para expulsar o mal, para curar os enfermos, para falar em novas línguas e para receber todos os dons. Todos os dons. Mas o mais importante de tudo não é os dons, é o fruto. É o fruto do Espírito. E o Senhor quer, meu Deus, que essa pessoa seja completa na Tua presença. Como disse Paulo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, até que cheguemos à unidade da fé, até que venhamos nos tornar cópias fiéis do Teu Filho Jesus Cristo aqui na terra, cópias do Senhor, na maneira de pensar, de falar, de agir. Então trabalha, meu Deus, trabalha nas nossas vidas, trabalha no nosso interior. Tu és o Deus que sonda mentes e corações. O Senhor nos examina nas entranhas. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor conhece, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a motivação. Não há nada que passa desapercebido pelo Senhor. Então, vê se há em nós, Senhor, algo que te desagrada e nos mostra, nos revela. Examina-nos, sonda-nos e ajuda-nos a vencer aquilo que não é do Teu agrado. Que tudo que não é do Teu agrado, que tudo aquilo que entristece o Teu Espírito seja arrancado, sim, arrancado de dentro de nós. Por isso, lava-nos, Senhor, com Teu sangue, com o sangue puro e carmesim do Teu Filho Jesus Cristo. E faça com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim, disse o Teu Filho Jesus Cristo, será salvo. Abraça essa mulher, meu Deus, abraça esse homem, abraça essa pessoa que talvez esteja chorando, que talvez esteja em pranto, essa pessoa que está sendo convencida pelo Teu Espírito a abandonar a prática do pecado, essa pessoa, meu Deus, que está se voltando para o Senhor. Voltai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus se volta para nós. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então busque a Deus, aonde quer que você esteja. Seja na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, não sei onde você se encontra, mas aonde quer que você esteja, rasga o teu coração diante de Deus. A palavra diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Não despreza. O Senhor não despreza. Então rasgue o teu coração, fala com Ele.
Fala com teu papai, com Abba, Xarabassorere Cantalamas. Fala com ele, fala com Deus. Fala com ele nessa hora, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por me resgatar, obrigado por me salvar, obrigado por me limpar. Obrigado, Senhor, por me escolher dentre todos da minha parentela. Obrigado, Senhor, por me chamar pelo meu nome. E quando eu te chamei pelo teu nome, diz o Senhor. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome. Ouça a voz do Espírito de Deus, do maior dos Espíritos. O Espírito que esse mundo aí fora não pode receber. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está te chamando. Vem para mim, diz o Senhor. Vem para mim, diz o Senhor. Vem para mim. Tomai o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Receba nesse momento, nessa hora, receba sobre os teus ombros o jugo, o fardo do Senhor. O fardo do Senhor é leve. Se você estava carregando um fardo pesado, então esteja certo, era o fardo da religiosidade. Há um falso espírito que se faz se passar pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Há um pseudo Espírito Santo, um falso Espírito Santo, que é o espírito da religiosidade, que faz a pessoa, sabe, viver a fé de uma maneira pesada. A pessoa se arrasta, sabe? A pessoa fica ali se arrastando. É porque não é o fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve. Então receba o fardo do Senhor Jesus sobre a tua vida. A partir de hoje você vai andar, sabe, de cabeça erguida. Você não vai andar como escravo. Apesar de nós termos que servir ao Senhor, o filho serve ao seu pai, mas ele não anda de cabeça baixa. Ele não anda como um fracassado, como um derrotado. Mas o Filho de Deus, a filha do Senhor, a filha de Deus, o Filho de Deus, anda de cabeça erguida. Anda convicto que é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Então receba nesse momento fortalecimento espiritual. Você que estava protelando de entregar a vida a Jesus Cristo, seja convencido agora, não por mim, mas seja convencido pelo Espírito Santo do Deus vivo. Seja convencido agora pelo Espírito de Deus. Você já conhece a verdade. Você já conhece a palavra. Você conhece. Deus não toma por inocente o culpado. Deus leva em consideração o tempo da ignorância. Você era ignorante quanto à palavra. Você não sabia quem era Jesus. Você não conhecia nada a respeito das Escrituras. Você não sabia nada a respeito da salvação. Mas você agora sabe. Então não protela, não adia. Então somente faça assim, ó, se renda. Se renda ao Senhor Jesus. Receba Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. A palavra diz, com o coração se crê e com os lábios se confessa para a salvação. Se com o teu coração creres que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com os teus lábios confessares que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, serás salvo.
Você crê que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, o nosso Pai? Então começa a confessar aí com os teus lábios, aonde quer que você esteja, confessa com os teus lábios que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador, que você só quer Ele, só Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém é literalmente ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ninguém. Ele é o acesso, aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Jesus Cristo é o acesso, Ele é a ponte, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, se você crê, começa a confessar com os teus lábios: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Bate no teu peito, confirmando: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Ah, sim, Jesus Cristo, Ele disse, foram dois homens subiram ao templo, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, ele dizia: eu não sou como este homem, eu não sou como este pecador, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Dizia o fariseu, o religioso fariseu. Mas o publicano, Jesus Cristo diz que o publicano, ele chegou diante da presença de Deus, o Pai, e ele batia no peito, de cabeça abaixo ele batia no peito, dizendo: "Se propício a mim, Senhor, se propício a mim, ó Deus, que sou pecador." E aí Jesus Cristo, ele diz que quem desceu justificado do templo foi aquele que se humilhou diante de Deus. O fariseu, ele, de nariz em pé, cheio de pompa, cheio de orgulho, cheio de prepotência, de arrogância, se achava mais santo do que todos. Porém, ele não desceu justificado. Ele não foi justificado. Mas aquele que se humilhou diante do Pai, diante de Deus, por Deus foi justificado. Então, onde quer que você esteja, se humilhe aí diante de Deus. Se humilhe. Bate assim no peito dizendo: "Se propício a mim, Senhor, que sou pecador." Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser apóstolo, você pode ter o título eclesiástico que for, mas você é pecador, você é pecadora. Como disse o Senhor Jesus: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os fariseus estavam com pedras nas mãos, prontos para apedrejar aquela mulher que foi pega em pecado, foi pega em adultério. Mas o Senhor, ele disse a todos que estavam ali em volta daquela mulher: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu sou pecador. Você é pecador. Somos pecadores. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor, do favor imerecido de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras. Tem gente que se vangloria por causa das obras. Inclusive quer fazer as obras para aparecer para os homens. E Jesus Cristo disse que quanto a esses, já tem recebido o seu galardão, ou seja, o aplauso dos homens. Nossa, como ele é santo, como ela é santa, como ele é virtuoso, como ela é virtuosa. Jesus Cristo, ele disse que ele veio para
os doentes, não para os sãos. Ele veio para os injustos e não para os justos. Tem gente assim, se acha mais justo que todos, se acha mais santo que todos, mas a grande verdade é que todos pecaram. Todos. Ninguém é salvo pelas obras, mas quem é salvo pratica boas obras, porque o Espírito Santo impele, o Espírito Santo constrange para que a pessoa faça boas obras. E assim o Pai venha ser glorificado nos céus pelos homens. Para que assim o Pai seja glorificado. Então, meu Deus, que no término dessa oração, desse clamor, meu Deus, o Senhor não vai permitir que nós venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos olhar para trás ou voltar para trás. Como disse o teu Filho Jesus Cristo, lembra-te, pois, da mulher de Nó. Nós não queremos virar estátuas de sal. Nós não queremos, meu Deus, perecer no meio do caminho. Mas queremos que o Senhor venha segurar nas nossas mãos. E que o Senhor venha, meu Deus, nos conduzir, nos levar até o fim dessa jornada, dessa peregrinação, porque estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui, meu Deus, de passagem. Por isso nos ajuda, meu Pai, a irmos até o fim, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, meu Deus. E desde já te agradecemos. Se sinta abraçado, se sinta abraçada pelo Espírito Santo. Quem estava fraco, já se considere já forte, robusto espiritualmente. Você que estava afastado da comunhão, creia que Deus ele acaba de te receber na presença dele. E a partir de hoje você volta a ter comunhão com o Senhor. E você que estava protelando, adiando de tomar a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na vida. Você que estava protelando, mas tomou a decisão de se render. Jesus Cristo, eu me rendo. Não tem jeito. Se não pode com ele, se junte a ele. Você que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus em se render ao senhorio de Jesus Cristo. O Senhor venha te dar força para que você persevere até o fim. O Senhor venha dar força a todos nós para que possamos perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra nesse momento? Vamos lá, vamos para a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Vamos aqui para a palavra nesse momento. Carta do apóstolo Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler aqui a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo aqui nessa passagem que eu vou ler aqui agora, o apóstolo Paulo ele está falando aos Tessalonicenses acerca da ressurreição e vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento a respeito de algum tema, de algum assunto. Todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Todos nós temos falta de conhecimento a respeito de algo.
Ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. Inclusive eu falo, né? Eu sempre comento com as pessoas. Se eu soubesse tudo, quem seria Deus seria eu, e não Deus. Então não há ser humano na face da terra que saiba tudo. A pessoa ela pode saber muito, mas saber tudo é fato, só Deus. Então Paulo fala aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse já dormem aqui é os que faleceram, que morreram em Cristo, que em vida entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que o receberam como Senhor e Salvador de suas almas, e aguardam ressuscitar dos mortos. Então Paulo fala, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Então Paulo fala que havia pessoas que estavam tristes com o fato, por exemplo, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, de um ente querido ter morrido, mesmo tendo entregado a vida a Cristo. E aí Paulo, né, para fazer com que os tessalonicenses viessem ter esperança quanto à volta do Senhor, Paulo ele fala exatamente essas coisas aqui, ó. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, descansam. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Qual o mesmo Senhor? O Senhor que lá no Monte das Oliveiras, diante de 500 testemunhas, deu instruções dizendo, façam discípulos em meu nome, batizai, né? Fazei discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Jesus que se despediu dos discípulos, dos apóstolos no Monte das Oliveiras. O mesmo Jesus, o mesmo Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E aí eu quero chamar a tua atenção para essa palavra arcanjo, né? Tem alguns grupos religiosos aí que acreditam que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Só porque aqui, por exemplo, fala de voz de arcanjo. Aí afirmam que Jesus e Miguel seriam a mesma pessoa. Mas Pedro, Tiago, João e o próprio Senhor Jesus Cristo nunca afirmaram isso. Jesus nunca se afirmou ser ele próprio Miguel. Nem Pedro afirmou isso, nem Tiago, nem João, nem apóstolo Paulo. Então, não creia nessa heresia, tá? Não creia nisso. Jesus é Deus encarnado. Inclusive, Paulo ele fala, né? Paulo dá o seguinte testemunho, que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Então, Jesus é Deus. E Miguel? Miguel é um anjo de alto escalão, de grande poderio, mas não são a mesma pessoa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram dos mortos. E depois de nós, os que ficarmos vivos, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está falando aos Tessalonicenses acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Paulo aqui fala aos Tessalonicenses sobre a ressurreição dos mortos e na sequência ele fala do arrebatamento. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com quem? Com aqueles que ressuscitarão dos mortos. Pessoas que morreram queimadas, pessoas que morreram em alto mar, pessoas que foram enterradas em grutas, ou que se encontram enterradas, em algum cemitério, enfim. Pessoas que morreram em Cristo, que morreram com essa esperança aqui, a esperança de se encontrar um dia com o Senhor nos ares. Essa é a maior esperança minha e sua, como cristãos. Essa é a maior esperança do cristão. É a maior esperança do cristão. E quando vai ser o arrebatamento? Eu vou falar sobre essa questão. Iremos falar sobre essa questão. Mas antes de dar continuidade aqui, eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse momento orar para que Deus me use com misericórdia e graça. Por isso, aonde quer que você esteja, com a sua mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E eu falo e você repete em seguida. Eu falo e você repete logo em seguida. Ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir unicamente a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? Creio que Deus vai falar contigo? Então fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, Senhor. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então vem agora, Senhor, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós, sim, sobre nós avivamento, trazendo sobre nós virtude, unção, poder, autoridade, trazendo sobre nós salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus!
Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. E você que crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Igreja do Deus vivo, esparramada sobre as nações da terra, sobre a face da terra. O arrebatamento. O arrebatamento. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? Quando será? Quando Cristo irá voltar? Essa questão de arrebatamento, ela vem desde lá do Velho Testamento. Desde o Velho Testamento se tem essa ideia de arrebatamento. Essa coisa de arrebatamento, ela não é só do Novo Testamento. E aí eu quero ler aqui para você. Vamos lá no Velho Testamento. Vamos lá no Velho Testamento, Gênesis 5:24. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. O mundo não pode te ver mais. De que maneira? Te ver como você era aos olhos deles. O mundo não pode me ver mais como me via. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. É isso que acontece quando você anda com Deus, né? Quando você anda com Deus, Deus ele começa a afastar pessoas que ele sabe que podem, né, atrapalhar você na sua caminhada com ele. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, por enquanto Deus para si o tomou. Então Enoque foi o primeiro homem, primeira pessoa a ser tomada por Deus. Enoque foi tomado por Deus. Foi arrebatado por Deus. Outro personagem do Velho Testamento que foi arrebatado. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 11. 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles quem? Elias e Eliseu. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, o segundo personagem da Bíblia que foi tomado por Deus, que foi arrebatado, foi o profeta Elias. Primeiro Enoque e, na sequência, Elias. E aí nós temos no Novo Testamento o relato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles quem? 500 pessoas. Jesus está no Monte das Oliveiras, já com um corpo glorificado, e juntamente ali com ele, a palavra nos diz que tinha cerca de 500 testemunhas. E quando dizia isto o quê? É só nós lermos aqui o versículo anterior para entendermos. O versículo 8, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, o ocultando a seus olhos. Então Jesus Cristo foi arrebatado, né? Jesus Cristo foi, né, ascendido, né? Ascendeu, subiu aos céus. E aí a pergunta que não quer calar: quando vai ser o arrebatamento? Será quando Jesus voltar para buscar os salvos no fim dos tempos. Isso aí eu acredito que você já sabia, né? Quando vai acontecer o arrebatamento? Quando Jesus Cristo voltar. Esse momento, né? Onde milhares de pessoas serão tomadas, isso ocorrerá quando Jesus Cristo voltar. Lá no Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 2, aliás, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então Jesus Cristo ele disse que ele vem outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus Cristo ele disse: eu vou, mas eu volto. E volta mesmo. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse: ainda que pareça demorado, eu irei retornar. Ainda que pareça demorado. Tem gente que está achando que está sendo demorado, né? Tem gente que está pensando que está sendo demorado. Aliás, tem gente que nem sequer acredita, né? Ah, eu já ouvi falar tanto na volta de Jesus, que Jesus um dia vem, Jesus volta. Ah, eu ouço isso desde criança. Então tem gente que não leva fé. Mas Jesus Cristo, ele garantiu: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fez essa promessa de que ele irá voltar. Por isso nós temos que estar o quê? Preparados. Nós devemos estar preparados. Pois ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. E aí, há muito debate sobre quando acontecerá o arrebatamento. Se o arrebatamento irá acontecer antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Vamos lá? Mateus 24, 21. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, Jesus ele profetizou que haveria um tempo de grande aflição, como nunca houve
desde o princípio do mundo. E ele fala, né? Nem tampouco haverá jamais. Então a grande tribulação será um período de muita aflição, muita aflição. Inclusive Jesus Cristo falou sobre o princípio das dores. Jesus ele comparou a sua volta, ou sinais que apontam para a sua volta, como uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Jesus ele compara os sinais que apontam que ele está bem próximo de retornar com uma mulher grávida que está para dar à luz. E a mulher que está para dar à luz, quais são os sinais? Os sinais, né? De que a criança está para nascer. Contrações, né? Dores. A mulher, ela sente dores de parto. O nosso planeta, a Terra, está passando por isso. A Terra está dando sinais. Sinais. E não são poucos, não. São muitos sinais. Então ninguém sabe nem o dia nem a hora de quando vai ser o arrebatamento. E aí existem duas teorias a respeito do arrebatamento. As duas teorias, né, as teorias principais, a primeira fala sobre pré-tribulação, sobre a pré-tribulação. A pré-tribulação é a crença de que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Então se acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, ou seja, antes da manifestação do anticristo. Essa é a crença pré-tribulação. E nós temos a crença da pós-tribulação. A pós-tribulação é a crença de que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação, ou no final da grande tribulação. Então, nós temos duas interpretações, duas teorias quanto à questão do arrebatamento. Alguns acreditam que o arrebatamento irá acontecer antes que o anticristo se manifeste. Antes que o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, se manifeste. E existe um grupo de pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja vai ocorrer no final da grande tribulação, ou após a grande tribulação. Na verdade, o que vai fazer com que a tribulação se encerre será o quê? Será a volta do Senhor Jesus. Inclusive aqui em Mateus capítulo 24, versículo 22, está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Abreviados quer dizer breves, serão dias breves. Por isso que se tem, né, a impressão, eu não sei se isso ocorre com você, mas comigo eu tenho essa sensação de que os dias estão passando rápido. Semanas, né, dias, semanas, meses, anos estão passando velozmente. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Eu até falo brincando para as pessoas. Há alguém lá em cima que tem pressa. Então os dias serão o quê? Abreviados. Abreviados. Porque serão dias terríveis. Serão dias de grande aflição. Grande aflição. Então não sabemos qual teoria está certa.
mas sabemos que o fim está próximo pelos sinais que a palavra diz que ocorrerão no fim dos tempos. Eu não sei o dia nem a hora, você não sabe nem o dia nem a hora, mas o Senhor, ele deixou tudo registrado para que nós pudéssemos o quê? Nos preparar. O Senhor, ele nos deixou avisado. Jesus Cristo, ele disse: eis que vos tenho de antemão vos avisado. Então o Senhor, ele deixou tudo registrado para o nosso aviso, para que nós pudéssemos o quê? Ficar atento aos sinais que antecedem a sua volta. E aí, eu quero ler aqui para você 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá em 2 Pedro. Pedro, capítulo 3, versículo 7. 7 ao 13. 2 Pedro 3, capítulo 7 ao 13. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia. E dia, né? A palavra dia está a letra D com um D maiúsculo, ou seja, aquele dia, o grande dia. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se conservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então será um dia onde os ímpios serão aniquilados, serão destruídos. Todos aqueles que se esqueceram de Deus, todos aqueles que viraram as costas para Deus, o grande dia será o dia do acerto de contas com essas pessoas, com aqueles que viraram as costas para Deus, que desdenharam dessa palavra aqui, ó, que desprezaram essa palavra, né? A palavra diz que quanto a estes, o dia do juízo está reservado para eles. Versículo 8, estou em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo, ou seja, compassivo, grande em misericórdia e bondade para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus quer que todos se arrependam. Então Deus, ele é longânimo, longânimo, ou seja, tardio em se irar. E Jesus Cristo, ele disse, né? Ele disse para Tiago e João, quando ele foi rejeitado pelos samaritanos, a palavra diz que Tiago e João, que eram os irmãos, né? Que foram apelidados, né? Como filhos do trovão, diz o evangelho que eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, mande que desça fogo do céu sobre eles e os consuma, como fez Elias. E aí Jesus Cristo virou para Tiago, né? Respondeu Tiago e João. E ele disse assim: de que espírito vós sois? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Então o Senhor, ele quer salvar. O Senhor, ele não quer que ninguém se perca. Versículo 10. Estou em 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo
trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então eu e você devemos nos preparar para a volta do Senhor. E a nossa esperança é essa aqui, ó. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Hoje você vê injustiça para tudo quanto é lado. Inclusive aqui no Brasil, né? Inclusive no Brasil. Corrupção, injustiça. O culpado é absolvido. E o que é inocente é condenado. Não é verdade? Mas no novos céus, na nova terra, será lugar de justiça. Lugar onde habita a justiça. E aí eu quero ler aqui para você Tessalonicenses 5, versículo 9. Mas antes, deixa eu comentar aqui sobre a questão do arrebatamento. O mais importante do arrebatamento é que vai acontecer um dia. Saber quando é e como não é essencial. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer. Mas saber quando é e como não é essencial. Ou seja, tem gente que fica preocupado, fica focado no arrebatamento, mas Deus não quer que você fique focado no evento arrebatamento. Ele vai acontecer. Se é pós-tribulação, se é anterior à tribulação, né? Se é pré-tribulação ou se é pós-tribulação, isso é o que menos importa. O que importa é eu e você nos prepararmos. Saber quando é e como não é essencial. Sabendo que um dia vai acontecer, temos uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo Jesus e endireitar as nossas vidas. Aí aqui mesmo em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 14 fala, ó, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai dele, sejais achados imaculados. Sabe o que é imaculado? Imaculado é a pessoa que não tem sujeira. Imaculado, sem mácula, sem sujeira. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. O arrebatamento é a promessa da vida eterna para todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador. 2 Tessalonicenses 5, 9 ao 10. E eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira. E lá em Apocalipse fala sobre o cálice da ira de Deus. Então o cálice da ira de Deus não é para mim, não é para você. Não é para o salvo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos juntamente com Ele. Então, o Senhor, Ele não te destinou, Ele não me destinou, Ele não nos destinou o quê? A condenação eterna, mas sim a salvação. Essa é a expectativa do arrebatamento antes da grande tribulação. Essa é a expectativa. Essa expectativa do arrebatamento antes da grande tribulação foi popularizada no século XIX. Aí eu quero que você entenda essa questão aqui, ó. Essa perspectiva do arrebatamento antes da grande tribulação foi popularizada no século XIX pelo teólogo John Nelson Darby e é amplamente disseminada por obras como a Bíblia de Estudo Scofield. Embora seja amplamente adotada por muitas denominações evangélicas e pentecostais, hoje existem divergências históricas com outras correntes teológicas, como o pós-tribulacionismo, que defende que a igreja passará por toda tribulação antes de ser arrebatada. Então, esse John Nelson Darby, teólogo, foi ele que praticamente tornou esse entendimento, né, de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação como algo popular. Ou seja, isso é algo recente. Essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, isso é algo recente. E para que não fique nas minhas palavras, você pode pesquisar por conta própria, no Google, no YouTube, enfim. E você vai chegar à conclusão, você vai ver. Segundo relatos históricos, de que a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, ou seja, até o século passado, né? Até o século XIX, o entendimento da igreja, de um modo geral, é de que a igreja haveria de passar pela grande tribulação. Essa ideia de que a igreja não irá passar é algo recente. É coisa de 200 anos atrás, no máximo. Entende? Mas independente se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, isso não é algo para você se preocupar. E nem eu me preocupar. Não é algo para nós nos preocuparmos. A gente tem que se preocupar com isso aqui, ó. E eu termino logo em seguida. E eu encerro a mensagem logo em seguida. Mateus capítulo 25. Vamos lá, Mateus capítulo 25. É onde eu quero fazer a leitura final. Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25. Versículo 31. O juízo final. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, presta atenção, e todos os santos, ou seja, todos os salvos, e todos os santos, anjos, e com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, lá em Jerusalém, lá em Israel. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber,
era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, e aqui está escrito, né, rei com a letra R, né, a letra R maiúscula, ou seja, o grande rei. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno, o lago de fogo e enxofre, não foi preparado nem para mim, nem para você, nem para qualquer ser humano que seja, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Tá vendo? Essa é a forma de servir o Senhor Jesus. Servindo o próximo, servindo o semelhante. Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí eu fecho aqui o livro da Revelação, né? Fecho aqui a palavra. Quando acontecerá o arrebatamento? O arrebatamento acontecerá a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer antes do anticristo se manifestar ou após o anticristo se manifestar. E isso, no caso, no final da grande tribulação. Ou antes da grande tribulação ou após a grande tribulação. E aí talvez você me pergunte: qual é a tua visão, Denison Souza? Qual é a tua visão, Denis, em relação ao arrebatamento? Você crê que será antes ou será depois? Eu creio que será no final da grande tribulação, ou seja, depois. E eu te digo por que eu creio assim. Eu creio porque a palavra fala que o arrebatamento dos salvos não irá acontecer sem que antes aconteça duas coisas. Uma, apostasia. O que é apostasia? Abandono da verdadeira fé. Da fé bíblica. Da sã doutrina de Cristo Jesus e dos apóstolos. Então, o primeiro sinal, o maior sinal, não é terremoto, não é maremoto, não é doenças, né, pestilências, pandemias, não é guerras, rumores de guerra, não. Sabe qual é o maior sinal, o principal sinal da volta de Jesus? O abandono da verdadeira fé, a apostasia. Paulo ele fala que o arrebatamento ele não acontecerá sem que antes aconteça o quê? A apostasia, ou seja, o abandono da fé e logo em seguida a manifestação do anticristo. Então eu acredito que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Inclusive, eu já te dou uma dica. Caso isso aconteça, caso realmente isso seja algo que venha a acontecer. Digamos que a igreja realmente não
não seja arrebatada antes da grande tribulação. A igreja passe pela grande tribulação. Como passar pela grande tribulação? Como passar? Tendo vida de oração e de santo jejum. Se eu não tiver vida de oração e de santo jejum, eu não vou conseguir passar pela grande tribulação. Você não vai conseguir passar pela grande tribulação se você não tiver vida de oração e de santo jejum. E claro, né, na oportunidade, meditação na palavra. É a única maneira de você fortalecer o teu espírito. É a única maneira de você, sabe, ter a sua fé brindada, né, a sua fé consolidada através da oração e do santo jejum. Foi por isso que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles conseguiram, sabe, não ter medo. Medo de quê? Medo de serem degolados, de serem queimados vivos, de serem mortos. A igreja primitiva não tinha medo da morte, porque era uma igreja de jejum e de oração. Eles jejuavam muito, oravam muito. E eu te dou um exemplo bem claro dos dias atuais. Aonde existe cristão sendo perseguido e até preso e morto, pode ter certeza. Esses cristãos dos países aonde se perseguem cristãos, pode ter certeza. Se eles conseguem resistir à prisão, se eles conseguem resistir à violência, se eles conseguem resistir até à morte. Porque há muitos cristãos que não negam a Cristo diante da morte. E o que faz uma pessoa a não negar a Cristo, mesmo sendo preso, mesmo sendo violentado, mesmo sendo degolado, sendo fuzilado, mesmo sendo morto? O que faz um cristão não negar a Cristo? Vida de oração e de santo jejum. Que quando você tem uma vida de oração e de santo jejum, você não está na carne, você está no Espírito. E quando você está no Espírito, podem fazer como fizeram com Estevão. Lembra do Estevão, o primeiro Marte? Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, tão, sabe, tomado pelo Espírito Santo, que ele não temeu falar a verdade. Ele não temeu proclamar a verdade. Tanto é que a palavra diz que todos ali pegaram pedras e cheio de ódio, de raiva, de ira, diz a palavra que todos ali começaram a apedrejar Estevão. E aí a palavra diz que Estevão ele rendeu o seu espírito ao Senhor. E a palavra fala que Jesus Cristo estava à direita do Pai, esperando Estevão. Eu imagino o Senhor Jesus chegando para Estevão e dizendo assim: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para ti, antes mesmo da fundação do mundo. Vai ser assim que Jesus Cristo ele vai nos receber. Jesus Cristo ele vai nos receber no seu reino, da mesma forma como ele recebeu o primeiro mártir que foi Estevão. O arrebatamento será antes da grande tribulação? Não sei. Eu creio que não. O arrebatamento será pós-tribulação, finalzinho da grande tribulação. Eu creio. Mas eu crer ou não, isso não pode fazer diferença nenhuma para você. O que conta para você é o que está em Mateus. Como eu li aqui, Mateus. Está aqui, Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Jesus ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quem são as ovelhas? São todos aqueles que se compadeceram do seu próximo, do seu semelhante. Tive fome, me deste de comer, estive preso, foste me ver, estive doente, foste me visitar. Estive ao relento e me hospedaste, estive com sede e me deste de beber. Porque quando fizestes a um desses pequeninos irmãos,
a mim me fizeste. Ah, mas quando não fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim também não fizeste. Então a sua preocupação, a minha preocupação, a nossa preocupação tem que ser essa. Essa tem que ser a nossa ocupação, ou preocupação, ocupação, melhor dizendo. Não ficar ocupado pensando, será que vai ser antes ou vai ser depois? Não importa. O que importa é que nós venhamos nos preparar. Porque os sinais são visíveis. Os sinais estão aí. Lembrando que podemos ser recolhidos pelo Senhor da terra a qualquer momento. Nesse exato momento mesmo, enquanto eu estou aqui ministrando essa palavra, há inúmeras pessoas pelo mundo afora sendo recolhidas pelo Senhor. Inúmeras pessoas descendo à sepultura, inúmeras pessoas morrendo. Quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Quantas pessoas já morreram do início desse ano de 2026 até o momento presente? Milhares e milhares e milhares de pessoas, pessoas cristãs, não cristãs. Porque Jesus também volta para quem morre. Concorda comigo? Jesus também volta para quem morre. Então a gente tem que viver a nossa vida, o nosso dia a dia, como se estivesse vivendo o último dia da nossa vida. Porque se Jesus ele não volta pelo arrebatamento, mas ele vai voltar pelo arrebatamento, ele vai vir e vai arrebatar, mas pode ser antes da grande tribulação, pode ser depois. Mas uma coisa é certa. Enquanto Jesus Cristo não voltar, ele volta. Ele volta, né? Para aqueles que morrem, para aqueles que descem à sepultura. Então, o nosso foco tem que ser, como diz Mateus 25, do 31 ao 46. Devemos ser ovelhas que se importam com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Para que naquele dia, seja através do arrebatamento ou não, seja através do arrebatamento ou através da morte, possamos ouvir do Senhor, né? Vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós. Então essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração hoje. Quando será o arrebatamento? Isso não é tão importante assim. Isso não importa. O que importa é servirmos ao Senhor. Eu li aqui para você, aqui, ó. Tá aqui. Eu li. E eu falei que eu já estava encerrando, mas o Espírito Santo manda eu ler aqui novamente. Mateus 25, 44. Então eles também lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. O mais importante de tudo é servir ao Senhor. E não se preocupar quando será o arrebatamento. Quando? Um dia. Antes da grande tribulação? Não se sabe. Pós-grande tribulação? Também não se sabe. Mas uma coisa é certa. Jesus Cristo, ele vem porque ele prometeu. Eu voltarei para vós mesmos e vos trareis para mim, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus Cristo, ele volta. Seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da morte, até como sendo Marte. Então essa é a palavra de Deus, do Senhor, para o meu e para o teu coração. Você receba essa palavra da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando
E retorno amanhã. Amanhã é quinta-feira, né? Se Deus assim permitir, eu retorno no horário das 21 horas, tá bom? Hoje a live foi extensa devido à ministração da palavra. Esse é um assunto, né, que exige mais tempo para ser explorado, mas eu creio que foi bênção para a sua vida. Eu creio que edificou muito a sua fé. Por isso, permaneça firme com o Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não pare e muito menos olhe para trás. Como disse Jesus, lembra-te, pois, da mulher de Ló. Não persevere, porque quem perseverar até o fim será salvo. Pois bem, eu vou estar terminando e, como eu disse, retorno amanhã, às 21 horas, quinta-feira do amor, quinta-feira do Espírito do Amor. Estaremos intercedendo pela vida amorosa, vida familiar. Então, se Deus assim permitir, eu retorno amanhã às 21 horas para orar pelas famílias, pelos casais, pelos solteiros. Tá bom? Mas antes de terminar, quero orar aqui pelos semeadores do Deus vivo. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos os semeadores do Senhor. Que todos aqueles que já colaboraram e contribuíram para o ministério que o Senhor tem me confiado venham ser recompensados por Ti. Que o Senhor venha multiplicar as sementes, multiplicar, meu Deus, o celeiro, sim. Que o Senhor venha multiplicar, sim, fazendo os Teus filhos serem prósperos e bem-sucedidos. Que não falte nada para os Teus filhos, que eles tenham muito para emprestar, para dar, que eles venham estar sempre por cima e jamais por baixo. Que a Tua bênção, que não traz desgosto, que não traz dores, seja sobre todos os semeadores. Assim, meu Deus, eu peço que o Senhor os abençoe abundantemente, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. E você que é semeador do Deus vivo, diga amém, diga graças a Deus. E você que não é ainda, tá aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? A chave Pix, para que você colabore e contribua com o ministério. E lembrando que é de maneira voluntária, segundo aquilo que você vier propor no seu coração. Oferta, doação tem que ser com alegria, com gratidão, tá bom? Com amor. Não pode ser com constrangimento, com tristeza. Então faça a sua contribuição segundo aquilo que o Espírito Santo vier falar ao seu coração. Tá bom? Chave Pix está aqui embaixo. E esteja certo que Deus ele vai te recompensar abundantemente, para a glória de Deus Pai. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém, e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco, Ele é contigo, Ele é conosco. Por isso, vamos em frente, vamos perseverar até o final. Vamos em frente, o Deus vivo é conosco. Vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da minha, da tua, da nossa vitória. É a garantia da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção. E na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Abençoe vidas e receba do Senhor, né? Do Senhor Deus, de Deus o nosso Pai, o galardão, a recompensa de mensageiro e de intercessor. Glória a Deus. Até a próxima live, com a permissão do Senhor. Compartilha. Deus abençoe.